Toda área de opressão, toda área infértil, Jesus quer transformar. Porque esse lugar tem água, querida. Aleluia! Tem água do céu para mim e para você. Isaías está dizendo, lugar deserto vai virar manancial. Isso é transformação. Muda de um quadro para o outro. Tem dois aspectos o que Jesus quer fazer na vida humana. Primeiro, Isaías está dizendo que é radical. De deserto para manancial é radical. Não é radical? A gente tem medo do que é radical, porque a gente quer ir devagarinho. A gente quer ir devagarinho. Ai, Jesus, tá, eu vou obedecendo de pouquinho em pouquinho. Está repreendido em nome de Jesus. O que Deus tem para você é radical. Amém? Segundo aspecto, e tome posse disso que é profético na sua vida, querido. Ele está dizendo vai ser manancial. Então ele está dizendo que é transbordante. Porque Jesus não usa mixaria. Jesus ostenta. Ele tem muita graça, muita unção, muita revelação, muita bênção para a tua vida. Ah, querido, é transbordante. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Vai transbordar a graça de Deus. A promessa não é lago, é manancial. Não é riacho, é manancial. Não é rego, é manancial. Não é olho d'água, é manancial. É muita coisa que o Espírito Santo quer te dar, meu querido. O Senhor está dizendo, não é poça d'água, é manancial. O que é poça d'água, irmãos? Ah, se tu soubesse quem fala contigo e conheceres o dom de Deus, você pediria e eu te daria água viva. E nunca mais você tornaria a ter sede. Ele está falando do Espírito Santo. Ele está falando da revelação da palavra. Ele está falando da salvação. Aí está dizendo, você vai se tornar uma fonte jorrando para a vida eterna. Então, irmãos, tem crente que até tem alguma experiência com Deus, mas é muito raso por algum motivo. Trauma, covardia, rebeldia, pecado, iniquidade, medo. A pessoa paralisou seu processo de experiência com Deus e aí ficou estagnado naquele ponto. É um crente poça d'água. Mas, gente, no manancial dá para mergulhar. Glória a Deus! No manancial dá para nadar. No manancial serve para muita gente. Agora, se você tentar mergulhar num crente poça d'água, que tem um pouquinho de fé, um pouquinho de revelação, um pouquinho de vontade, um pouquinho de entendimento, só um pouquinho, sabe o que vai acontecer se você mergulhar numa poça d'água? Você vai ter traumatismo craniano. Você já tentou? Gente rasa. Gente que não aprende nunca, ouve, não aprende nunca. Ouve, não obedece nunca. É verdade. É poça d'água. Está repreendido. O Senhor quer fazer de nós um manancial. Os filhos vão poder mergulhar na nossa experiência com Deus. Nossa congregação vai poder mergulhar na nossa experiência com Deus. Nossos entes queridos vão poder mergulhar na nossa experiência com Deus. Porque o Senhor vai nos fazer manancial para matar a sede de muita gente. Não é pouca não, é muita gente, irmãos. Manancial. Porque Isaías está dizendo que existia um quadro antes da manifestação da água, antes de se tornar manancial. Ele está dizendo assim, olha, e nas habitações onde haviam chacais, haverá erva, cana e gin. Ele está dizendo do mundo espiritual. Eu fui estudar por que que essa palavra está aqui. Eu perguntei para Jesus o que significa o chacal. E aí eu fui estudar e eu descobri que chacal é a prefiguração de uma potestade do ar que atua quando Deus desassiste uma pessoa. A coisa mais terrível que pode acontecer com uma pessoa, e as pessoas se vangloriam tanto disso, né? Eu vou onde eu quero, faço o que eu quero, a hora que eu quero. Mas a maior desgraça da vida de uma pessoa é quando Deus entrega a ela a sua própria vontade. Porque isso significa que ela não tem dono, que ela não tem senhor. Se ela não tem senhor, ela pode ser lugar de chacal, pode ser lugar da coruja da noite, pode ser lugar de tantos animais que a Bíblia mostra no mundo espiritual claramente através desses símbolos. Sabe, irmãos, quando o Senhor falou para Jeremias sobre a punição da Babilônia, ele dizia assim: Babilônia se tornará um covil de chacais.
mostrando que ele ia desassistir o poder da Babilônia e ela então experimentaria uma opressão sem precedentes. Quando ele fala sobre Jerusalém, ele fala a mesma coisa: Jerusalém não vai ser habitada, será um covil de chacal. Então chacal vai falar de espíritos oportunistas que atuam na vida das pessoas quando Deus as desassiste, ou quando essa pessoa é um deserto. E a Bíblia vai dizer que o Isaías fala assim: olha, nas habitações havia chacal. E sabe, irmão, se você não permitir que o Espírito Santo te encha, se você tiver um mecanismo na sua mente que impeça o agir do Espírito Santo, se você colocar bloqueios na sua vontade contaminada, se você estagnar sua experiência por causa de uma animosidade, de uma passividade, de uma covardia, de um trauma, de uma incredulidade, há um risco muito grande que venha essa opressão de reentrada, porque o chacal não gosta de perder território, porque antigamente ele fazia de você o que ele queria, e ele perdeu o território, sabe, ele não se conforma com o território de volta, ele não vê a hora de pegar o território de volta, e é num lugar como esse que o Senhor passa a espada nele, é no mistério que Deus passa a espada nele. E eu quero profetizar, ele não vai retornar, porque nós vamos assumir posição. Onde eu fui estudar para saber porque Isaías está dizendo isso, irmãos. E eu descobri 3 características básicas do chacal, que mostram uma atuação até contemporânea. Aqui é uma potestade que era conhecida antigamente. Chacal é conhecida no território do Egito como Anubis. Anubis era um deus que prendia a alma humana dentro de um sarcófago para que ela não ressuscitasse ou não subisse. Havia uma lenda no meio do povo do Egito de que se Anubis segurasse, a pessoa não ressuscitava. E eles queriam voltar para a vida, tanto que eram enterrados com seus próprios bens. Então, é o inimigo tentando impedir o crente de se preparar para o arrebatamento. Meu Deus. Você pensa assim: ah, mas isso é no Egito antigo. Você sabe que eu estive no interior de São Paulo e uma moça muito bem sucedida, que viaja para o exterior sempre, estava para se casar e estava marcada a viagem para a Europa. E do nada essa menina começou a ter síndrome do pânico e não conseguia entrar no avião. E aí a gente vai orar e a gente está orando para saber por que disso. Uma menina super amada, super querida. E o Espírito Santo apontou uma viagem que ela fez na Disney. E lá na Disney, gente, ela entrou dentro de um sarcófago que de brincadeira fizeram em homenagem a quem? Ao chacal, ao Anubis. E ela fez uma brincadeirinha ali. Só que o Espírito Santo mostrou que no mundo espiritual ela autorizou uma perseguição na mente dela. E a mente dessa menina voltou oprimida, não consegue mais subir. Aí queria desmarcar a viagem de núpcias porque não consegue. Mas Jesus, que é mais poderoso que Anubis, apareceu na cena. Porque ela tem uma mãe que é manancial. Creia, mãe, você que está aqui, você precisa ser manancial. A gente estava orando para ver a raiz, aí Deus dá a revelação para a mãe dela que é o manancial. E nós quebramos e ela foi para a Europa com o marido dela, sem medo, porque Jesus libertou a mente daquela moça. Então a gente pensa que é uma lenda, que é coisa antiga, irmãos. Mas o chacal continua operando. E onde que ele quer operar? Na mente. Na mente. Aqui nós vamos falar sobre 3 características desse espírito. O que eu descobri do chacal? Ele não trabalha de dia, não é um animal que anda de dia. O chacal realmente é um lobo do deserto, é um animal, mas é uma figura espiritual. Mas o lobo do deserto, ele não anda de dia, ele anda na escuridão. Então o adversário, ele se aproveita de tudo que é treva. Treva, irmãos, na Bíblia Sagrada vai falar sobre ignorância de Deus ou ignorância espiritual. Quando o Senhor Jesus vai ressuscitar a Lázaro, ele fala: trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar.
João, cheio do Espírito Santo, vai dizer: Jesus veio para os seus os rejeitaram, porque amaram mais as trevas do que a luz, e não quiseram vir para a luz, para que a sua obra não fosse reprovada. Pedro, na sua carta também, cheio da graça de Deus, vai dizer: irmãos, sejamos sóbrios e vigilantes, porque nós não somos da noite, nós somos do dia. Então isso vai falar sobre treva, negritude. E o chacal ama onde tem treva ele se esconde, ele escraviza, ele manieta, ele tortura, porque é o ambiente que ele atua. Quando a gente fala de escuridão, a gente fala de coisas que não dá para ver com clareza. Note que João vai dizer: eles amaram as trevas e não quiseram vir para a luz, para a obra não ser reprovada. Porque, irmãos, quando a gente lança luz sobre uma obra, acontece que o chacal é denunciado. Como que eu sei que alguma área na minha vida está na escuridão? Como é que eu sei que eu preciso de sobriedade? Como é que eu sei dessas coisas? Porque são coisas que eu não posso falar com facilidade. Está na minha mente, está no meu inconsciente, está no meu subconsciente, está na minha memória, está na minha lembrança. Às vezes está no meu dia a dia, mas eu não posso falar com o cônjuge, não posso falar com amiga, não posso falar com pastor, porque eu sinto vergonha, porque eu acho que eu não vou ser compreendido, porque há um assunto difícil demais, que eu prefiro colocar uma pedra em cima do assunto. Mas às vezes, por conta disso não estar sarado na tua mente, essa situação às vezes vem, mas não vem de forma verbal, vem de forma emocional, porque você já tentou pegar uma bola numa piscina e tentar afundar ela. Você já fez esse esforço quando você era criança? E a gente se diverte com aquilo porque exige de nós força, mas quando a gente solta, a bola volta. Então a nossa mente é do mesmo jeito. Tem coisa que eu não quero fazer o enfrentamento porque me desgasta demais. Eu não quero fazer o enfrentamento porque eu acho que eu não tenho o auxílio necessário. Eu não quero fazer o enfrentamento porque eu quero fingir que aquilo não aconteceu. Mas quando às vezes cai no inconsciente, as trevas vêm. Sabe, irmãos, tudo que eu tenho que fazer escondido é obra de chacal. Tudo que eu faço com intimidação é obra de chacal. Tudo que está no meu inconsciente que não foi tratado, mas me escraviza, é obra de chacal. Hoje o Senhor está dizendo: traz a luz. Traz a luz. Põe na luz. Sabe como eu coloco na luz, querida, a obra de chacal? E ele não pode permanecer quando eu confesso, quando eu compartilho, quando eu peço conselho, quando eu sou apacentada, quando eu procuro alguém preparado em comportamento e mente, que seja cristão, para fazer uma audição especial do meu conteúdo. Então tudo isso vem para a luz. Vindo para a luz, o que é de demônio cai por terra, o que é de coração é sarado, o que é da mente é renovado, e o Senhor nos transforma, querida. Nos transforma. Toda semana nós temos feito isso, ajudado mulheres a sair das obras de chacal, porque elas não têm com que falar o que aconteceu. Às vezes são esposas de gente que tem notoriedade no reino, mas foram traídas e não sabem o que fazer com essa dor. Mulheres que muitas vezes, tenho visto muito mais de uma vez, mulheres que foram abusadas dentro do meio cristão, abusadas psicologicamente, abusadas sexualmente, a tortura emocional em todos os níveis. E ela guarda, e ela deixa ali, parece que está tudo bem, mas não, está adoecendo. Parece que está tudo bem, mas aquilo entrou numa redondeza de treva. Só quem está se alimentando é chacal, ele gosta de coisas